Estava dando uma olhada na tabela do Brasileiro, vendo as competições que cada clube tem, e dos 20 clubes da Série A, o Cuiabá e o Vasco são os únicos que vão começar esse Campeonato Brasileiro com foco total na competição, só com a competição. Que tipo de vantagem você acha que isso traz? Alguns clubes com Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, vão poupar provavelmente nesse início de Brasileiro, enfim, vocês vão com tudo desde o início. Que tipo de vantagem isso traz para vocês? Bom, boa tarde a todos. Eu acho que é possível que traga uma vantagem no sentido da gente conseguir ter um elenco mais descansado, vamos dizer assim, melhor recuperado entre as sequências dos jogos. Talvez no primeiro, segundo jogo isso não tenha um peso tão grande, mas com certeza, à medida que os jogos vão passando e os adversários vão tendo sequências maiores de 5, 6 jogos sem uma semana aberta, isso tende a trazer um desgaste, um peso importante, e a gente tem que saber usar isso a nosso favor, tentar manter a identidade de ser uma equipe intensa, agressiva, que propõe um jogo num ritmo elevado, e é possível que os adversários sintam isso em algum momento e a gente possa ter vantagem. Barbieri, boa tarde. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Fala-se muito sobre o camisa 10 do Vasco. Essa semana o Vasco anunciou, de fato, a saída do Nenê e o clube, o elenco, fica com menos opções para essa posição de meia ofensivo. O Brax já tinha dito que buscava essa posição no mercado, o próprio Luiz Melo também falou essa semana numa entrevista lá em São Januário. Como que está essa busca e o seu modo de trabalhar? Você acha que um 10 faz falta nesse time? Porque a gente não vê você jogando tanto com o 10 de ofício, né? O Alex Teixeira até já fez essa função em alguns jogos, mas a gente não vê um 10 de ofício nesse time. Seria porque o Vasco não tem essa opção no elenco? Obrigada. Eu acho que o Paulo e o Luiz falaram bem. É uma posição que a gente vem buscando desde dezembro, desde que eu me apresentei. A ideia é que a gente tivesse conseguido achar esse nome, mas a gente não conseguiu por diversas razões. E a partir do momento que a gente não tem, eu preciso buscar soluções e alternativas. O Alex é alguém que pode fazer essa função, ainda que com uma outra característica, mais próximo de um meia atacante do que de um meia organizador, né? E essas nomenclaturas a gente vai, enfim, trabalhando elas. Mas ele tem ocupado esse espaço. Eu acho que o Marlon pode fazer, por característica também, um pouquinho mais essa função. E a gente tem tentado encontrar soluções, como eu disse, sem essa peça neste momento no elenco. Mas a gente continua procurando, não é mais possível para essa janela, porque já fechou, principalmente para chegadas internacionais. Mas para frente a gente continua buscando. E eu acho que o ponto positivo disso é que a gente tem sido uma equipe que tem conseguido criar um grande número de chances, mesmo com a ausência desse jogador. Isso é fruto do trabalho dos jogadores, da organização que a gente conseguiu imprimir no grupo e no elenco. Se eu não me engano, saíram alguns números do campeonato e o Vasco foi a equipe que teve a maior expectativa de gol do campeonato. Eu não sei se vocês estão habituados a essa métrica, é uma métrica para medir desempenho, mas é uma métrica que fala sobre a qualidade das chances criadas, né? Então avalia quantos adversários tem na frente, qual é a posição, se a bola está em disputa, se não está em disputa. E o Vasco foi a equipe do campeonato que conseguiu ter os melhores números nessa métrica. Ou seja, nós criamos boas chances, criamos chances de qualidade, faltou eficiência. Isso não tem a ver tanto com a ausência do camisa 10, mas com o momento que a gente enfrentou ali. Eu acredito que se a gente continuar criando boas oportunidades e aumentar a nossa eficiência, a gente vai sentir menos falta dessa peça durante esse momento. Oi, Barbieri. Boa tarde, João Silva do Lance. O Vasco vai estrear no Campeonato Brasileiro no sábado com apenas um campeão brasileiro, né, que já venceu a disputa, que foi o Jair, justamente com o Atlético, e 15 possíveis estreantes. Como é que você avalia essa condição, né? Poucos jogadores, por exemplo, com experiência, né? Tem o Léo, tem o Edmar, mas não vem jogando tanto. O Alex, por exemplo, vai jogar o seu segundo Campeonato Brasileiro, apesar de ter 32 anos. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, explicasse, né, quais são as vantagens, né, ou as desvantagens de ter um grupo inexperiente em apenas um jogador que conquistou essa competição, que soube jogar para vencer. Obrigado. A gente tem
um número grande, né, de jovens jogadores, todos eles de muito potencial, todos eles com uma capacidade de crescer e se desenvolver na carreira, atingir um nível muito grande, mas sem dúvida nenhuma são jogadores jovens. Se eu não me engano, a gente tem 7 jogadores com mais de 38 jogos em Série A, e aí eu estou falando 38 jogos porque é um número de um campeonato todo, né? Então eu acho que essa lacuna nesse quesito experiência, sem dúvida nenhuma, é um fator de dúvida, no sentido de que a gente precisa ver como esses garotos vão responder, pelo que eles têm apresentado do início do ano até agora, pelos que eles têm apresentado nos confrontos com grandes equipes que disputam o Campeonato Brasileiro, pelo que eles têm apresentado nos treinamentos. Eu me sinto seguro para dizer que tenho uma expectativa muito positiva em relação ao desempenho deles, o crescimento e o desenvolvimento deles. Mas, sem dúvida nenhuma, nesse momento, esse elenco, essa equipe é uma equipe jovem e faz parte daquilo que a gente falou em muitas outras oportunidades, desse processo de reconstrução, de reformulação. A gente teve a saída de 24 jogadores, a chegada de 14, é muita mudança, falando em 3, 4 meses de trabalho. Eu enfatizei isso em uma outra oportunidade e fiz um paralelo em relação à Avenida Brasil. Vocês se lembram bem que o caminho é difícil e tortuoso, isso não mudou de 3 semanas para cá, continua, a gente tem grandes desafios pela frente, mas eu acredito que a gente vai fazer uma grande competição e vai terminar de forma bastante positiva. Barbieri, Vitor do Globo, boa tarde. A estreia no Brasileiro é parte de um projeto de futebol a longo prazo do Vasco, que vive essa nova fase. E eu queria te perguntar se hoje o futebol do Vasco, você trabalha com uma projeção de resultado, algum objetivo dentro desse campeonato, alguma coisa clara nesse sentido? Eu acho que a gente tem etapas que a gente tem que cumprir, elas são progressivas, e eu vou me ater às iniciais, né? Seguindo a linha do que eu tenho falado desde o início do ano. Acho que, num primeiro momento, é muito importante que a gente seja uma equipe competitiva, uma equipe que consiga competir de igual para igual com qualquer adversário. Eu acho que a gente vem trilhando esse caminho. Num primeiro momento, a gente precisa ter os pés no chão e entender que a gente precisa contrariar as estatísticas, e quando eu falo das estatísticas é em relação às equipes que sobem. Normalmente, uma grande parte acaba descendo no final do ano. É também, de uma certa maneira, contrariar a estatística recente do clube, que oscilou demais nos últimos 10 anos entre subir e descer. Então a gente precisa enfrentar isso de frente, e é um cenário com o qual a gente não quer lidar. A gente quer passar por isso, acho que são essas primeiras etapas. E a partir daí, a partir do momento que a gente consegue ser competitivo e consegue uma consistência de rendimento, a gente pode ir pensando em etapas maiores. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, depois dessas que eu falei, seria conquistar uma vaga numa competição internacional e assim por diante. Eu não quero colocar uma meta fixa ou um rótulo, porque também nos limita em relação à projeção e sonho, expectativa. E a ideia, como eu disse, é que a gente possa competir com qualquer equipe num campeonato duro, em que a consistência acaba falando mais alto no final.